Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 15 de agosto. Título: Onde a Bíblia diz que Deus está procurando cérebro. Texto base, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Se você se considera fraco, débil ou não qualificado, não deixe isso incomodá-lo demais. Deus tem chamado pessoas débeis e não qualificadas desde o início dos tempos. Pouco dos que Deus chamou constituíam o melhor dos melhores, segundo a carne. Repetidas vezes, Deus escolheu pessoas menosprezadas aos olhos do mundo quando precisou de um candidato ou de um grupo de pessoas para cumprir uma tarefa. Deus sempre usou pessoas comuns para construir seu reino. Ele não escolhe fundamentalmente astros de cinemas famosos ou a realeza e a nobreza do mundo para cumprir seus planos e propósitos nesta terra. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios do mundo, como diz Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ao ser escolhido por Deus para liderar a nação, Samuel era apenas um menino. Quando Deus procurou alguém para matar um gigante, escolheu um jovem pastor chamado Davi. Quando chegou a plenitude do tempo e foi a hora de enviar seu filho a esta terra, Deus escolheu uma jovem chamada Maria para dar à luz o Salvador do mundo. Quando chegou a hora de escolher seus discípulos, Jesus não foi aos institutos ou seminários teológicos da época. Em vez disso, escolheu discípulos que sabiam mais sobre pesca e coletas de impostos do que sobre as Escrituras. E ao procurar alguém que poderia usar para escrever a maior parte do Novo Testamento, Deus escolheu o apóstolo Paulo, que havia sido um dos mais cruéis assassinos de cristãos de todos os tempos. Deus sempre apareceu em lugares onde não era esperado. Apenas considere o lugar em que Jesus nasceu. Uma pequena estrebaria de pastor. Certamente aquele não era o lugar onde alguém esperaria que nascesse o Rei dos Reis. Não teria sido melhor que o Rei dos Reis nascesse em um salão dourado com trombetas soando para anunciar seu nascimento? Então, se você já pensou que não era suficientemente bom para Deus usá-lo, é hora de renovar o seu pensamento. Deus está à procura de pessoas que ninguém mais quer ou considera valioso. Quando grandes vitórias são conquistadas por meio de pessoas comuns, não há dúvida de quem deve receber a glória. Como diz 1 Coríntios 1:29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Antigo e o Novo Testamento são repletos de ilustrações de pessoas a quem Deus queria, mas o mundo rejeitava. A escolha de Deus não se baseia em beleza ou feiura, talento ou falta de talento, erudição ou falta de erudição, diploma ou falta de diploma. Se uma pessoa tem um coração correto em relação a Deus, é qualificada para ser usada por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao 28, Paulo escreveu: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Ao escrever sua lista das pessoas a quem Deus chama e não chama, Paulo começa afirmando que Deus não chama muitos que são considerados sábios pelo mundo. A palavra sábio provém do grego zophos. Ela se refere a uma pessoa que possui iluminação especial ou visão especial. A palavra zophos costumava ser usada para retratar pessoas muito eruditas
como cientistas, filósofos, médicos, professores e outros que eram considerados os superinteligentes do mundo. Eles pertencem a uma classe de indivíduos que o mundo denominaria inteligentes, astutos, espertos ou intelectualmente brilhantes. Esse termo era reservado somente para as pessoas consideradas extraordinariamente impressionantes ou um nível acima do resto da sociedade. Porém, Paulo diz: Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Paulo nos informa que a maioria das pessoas que Deus chama não se encaixa nessa categoria dos superinteligentes. Em outras palavras, Deus não se especializa em chamar pessoas especialmente brilhantes, eruditas, astutas, espertas ou eminentemente esclarecidas. Eu seria tolo se ignorasse o fato de que, ao longo dos anos, muitos homens e mulheres inteligentes que amavam a Deus causaram um grande impacto no mundo. O próprio Paulo fazia parte desse grupo de elite antes de ir a Cristo. Apolo, amigo de Paulo, que mais tarde pastoreou a igreja de Corinto, também veio desse escalão superior intelectual da sociedade. Porém, Paulo e Apolo não eram típicos da igreja do primeiro século. Foi os Zófos quem desdenhou e ridicularizou Paulo quando este pregou em Atenas. Os filósofos de Atenas, os epicuristas, os estoicos, zombaram dele e o ridicularizaram. Paulo disse que não foram chamados muitos dessa categoria de Zófos. Naturalmente, o chamado de Deus é para todos os homens. Não obstante, não muitos dessa categoria respondem ao chamado de Deus. Analise atentamente a igreja primitiva e verá que era composta basicamente de servos, escravos e pessoas mais pobres que ouviam as boas novas do evangelho e criam. Era um exército de pessoas comuns, embora houvesse na igreja algumas pessoas das elites, elas eram a exceção, não a regra. De fato, ao estudar a história da igreja, você verá que Deus era especialista em chamar pessoas de uma classe muito mais baixa. E se observar atentamente a igreja atual, verá que Deus ainda é especialista em chamar pessoas comuns. Ora, não estou depreciando a cultura. As pessoas devem obter o máximo possível de cultura. Porém, os pedaços de papel emitidos por uma escola não são os critérios que causam impressão em Deus e atraem a sua atenção. Houve muitas pessoas eruditas que Deus não pôde usar. Embora fossem brilhantes, segundo a carne, não eram dignas de ser escolhidas porque seu coração não era reto. Diplomas podem ajudá-la a conseguir um bom emprego e influenciar positivamente a opinião de homens em seu favor. Mas Paulo deixa muito claro que Deus não está inclinado a usar pessoas especialmente brilhantes segundo os padrões da carne. De fato, a Bíblia mostra que, ao chamar pessoas intelectualmente notáveis, como Moisés ou o apóstolo Paulo, Deus costuma ter de esvaziá-las de si mesmas antes de poder usá-las. Quando elas se apoiam em seu próprio entendimento, são incapazes de realizar o que Deus quer. Porém, quando se apoiam totalmente em Deus, Ele é capaz de operar milagres por meio da vida delas. Provérbios 3,5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Certamente, conhecimento e entendimento naturais são necessários no mundo em que vivemos hoje. Porém, se em vez da nossa confiança em Deus, o nosso entendimento natural se torna a base da nossa confiança, nós ficamos em uma posição desfavorável. Temos de aprender a usar o que sabemos enquanto dependemos somente do Senhor e do seu poder. Davi escreveu: Uns confiam em carros, outro em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, verso 7. A melhor tecnologia da época de Davi era usada para desenvolver carros. Os maiores poderes intelectuais do homem eram empregados para fazer carros mais rápidos, mais fortes e mais seguros. Além disso, os cavalos representavam poder, força e grandeza naturais. Portanto, Davi estava dizendo:
Alguns confiam na mente do homem e em suas grandes realizações. Outros dependem de seu próprio poder e o poderio natural. Mas nós confiaremos no nome do Senhor. Talvez você seja uma daquelas pessoas que dizem: Deus não pode me usar porque eu não tenho suficiente dons ou talentos. Eu nem fiz faculdade, nem sequer tenho um diploma de ensino bíblico. Se você é uma delas, é tempo de mudar o modo como está pensando e falando. É hora de você começar a se ver como Deus o vê. De fato, se você se sente inferior aos outros, lembre-se de que Deus costuma chamar pessoas não qualificadas e sem instrução. Apenas pense na maioria dos apóstolos que Jesus escolheu a dedo para servir ao seu lado e estabelecer os alicerces da igreja. Aqueles apóstolos eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, não teólogos. Deus está procurando construir um exército forte e poderoso. Os soldados de um exército raramente são compostos por pessoas intelectualmente astutas. Flávio Vegetius Renatus, que viveu por volta de 380 depois de Cristo, foi o autor do livro militar mais influente já escrito sobre o Império Romano. Veja o tipo de pessoa que ele diz constituir o melhor soldado. Os camponeses são os mais aptos a carregar armas. Eles são simples, contentam-se com pouco, estão habituados à fadiga e, até certo ponto, preparados para a vida militar por sua atividade contínua em trabalho rural, manejo da pá, escavação de trincheiras e carregamento de fardos. A verdade é que Deus está procurando pessoas que sabem pagar um preço e estão dispostas a isso. Submeter-se a qualquer dificuldade necessária, confrontar o poder do inferno e cavar trincheiras e carregar fardos até a sua tarefa ser completada do modo como Deus ordenou. Deus não precisa necessariamente da superinteligência do mundo para cumprir essas tarefas. De fato, frequentemente as pessoas comuns compõem a primeira escolha de Deus por já estarem, até certo ponto, preparadas para enfrentar os desafios e as dificuldades da vida. Por isso, se você quer ser usado por Deus e servir em seu exército, pare de reclamar por não ser tão inteligente ou esperto quanto outra pessoa. Onde a Bíblia diz que Deus está procurando cérebros, ele está procurando corações dispostos a segui-lo. Se você tem esse tipo de coração, você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Minha oração para hoje. Senhor, estou muito feliz por tu não escolheres somente os intelectualmente brilhantes. Tu estás procurando alguém que tenha um coração para ser usado por ti. Bem, esse sou eu, Senhor. Quero que tu me uses. Ofereço a ti tudo o que tenho, meus pontos fortes, pontos fracos, dons, talentos e tudo mais que sou. Quero que tu me uses para a tua glória. Eu já te disse antes, mas hoje estou dizendo novamente que quero que tu tomes a minha vida e faças como algo maravilhoso. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou exatamente o tipo de pessoa que Deus pode usar. Deus deseja realizar grandes vitórias por meio da minha vida. Sua escolha não se baseia em beleza ou falta de beleza, talento ou falta de talento, instrução ou falta de instrução, diploma ou falta de diploma. Não, Deus me escolheu, porque eu tenho um coração reto perante Ele. Eu declaro isso em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue se lembrar de exemplos concretos de pessoas da Bíblia que o mundo pensava não valerem coisa alguma, e mesmo assim Deus as chamou, as transformou e as usou para mudar a história mundial? Tente citar 5 pessoas que se encaixam nessa categoria.
2. Você consegue pensar em pessoas específicas de fora da Bíblia que o mundo pensava não valerem coisa alguma, contudo Deus a usou para transformar a sociedade? Tente citar 5 pessoas que se encaixem nessa categoria também. 3. O que significa para você Deus ser especialista em chamar pessoas com origens comuns? Sejamos abençoados na prática da palavra.